E a essa altura do nosso dia, depois de já termos ouvido por 3 vezes compartilhado a palavra de Deus, nós já estamos cientes do chamado do Senhor para nos engajarmos nessa obra, de o imitarmos, sendo suas discípulas e fazendo discípulas. Isso acontece enquanto nós mesmos estamos sendo transformadas a cada dia, nos tornando mais santas a cada dia. E quanto mais santas nós formos, mais felizes nós seremos. Porque o que nós escutamos por aí é que felicidade, que a pessoa alegre é aquela que pode fazer tudo, que faz tudo o que quer. Mas, na verdade, quanto mais santas nós formos, aí sim mais felizes nós seremos. Mas enquanto o Senhor está operando em nós essa transformação, Ele também estará nos usando como instrumento de transformação na vida dos outros. E Ele vai distribuindo dons, e Ele vai alocando as pessoas em cada igreja local, com o propósito de que esse corpo efetue seu próprio crescimento em amor. Então Ele distribui variados dons. Eu não sou igual a Simone, eu não sou igual a Samira, eu não sou igual a Daiane, não posso sentar no piano e tocar lindamente como ela faz. Todos os dons que o Senhor dá e todas as pessoas que Ele traz são com o propósito de que a sua igreja seja edificada, com o propósito que o nome dEle seja engrandecido. Nunca é para nosso próprio engrandecimento, nunca é para nossa vanglória, mas sempre para que ajudemos uns aos outros a sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. E Ele opera isso no corpo. E os nossos filhos, por conta da aliança do Senhor, eles fazem parte desse corpo. As nossas filhas têm crescido nesse corpo, essa é a família delas. Elas estão sendo instruídas a amar e a servir no corpo. Eles fazem parte dessa igreja que caminha como forasteira e peregrina, como nós já vimos, assim como nós, eles também não são daqui. Eles são ETs, não naquele sentido do menino, quem é esse menino? É um ET. Mas no sentido de que nós não podemos nos associar. Nós não podemos estar aqui e viver achando que essa é a nossa casa. E da mesma maneira que nós precisamos ter sempre os nossos olhos elevados, porque constantemente até o peso do mundo faz com que a gente olhe para baixo, olhe para nós, olhe para o outro e não para Cristo. Os nossos filhos também precisam ter o seu olhar erguido para contemplarem a Cristo, para reajustarem o foco da vida deles, entenderem que esses prazeres que são oferecidos aqui, essa segurança falsa que o mundo oferece, não vai jamais conduzi-los no caminho da verdadeira salvação e alegria em Jesus. Então, nós somos agentes nesse ajuste das lentes dos nossos filhos. E temos que ajustá-los, ajudá-los a ajustar o coração deles, para que eles compreendam que o nosso objetivo aqui é e está bem descrito lá na primeira pergunta do nosso catecismo, que todo mundo sabe. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nossos filhos são uma herança que nós recebemos do Senhor. Não só nós. Eles são uma herança, uma bênção, uma recompensa da aliança, porque eles são a igreja que caminha e que vai adiante, marchando vitoriosa sob o estandarte de Cristo. Eles são dados à igreja para engrossarem as fileiras daqueles que são da fé e que caminham para destruir o império das trevas, que caminha arrebentando as portas do inferno com a pregação do evangelho. Então eles não são nossos, eles são do Senhor e servem ao Senhor no corpo. E não é à toa que o inimigo das nossas almas faz de tudo para que as crianças não nasçam. Primeiro ensinando que a maternidade vai destruir os seus sonhos, vai destruir a sua vida, vai acabar com o seu orçamento. E ele incentiva que as pessoas busquem um estilo de vida child free, sem filhos. Talvez com um pet, que você chama de filho. E quando esses filhos nascem, então, ele vai dizer que você não precisa se preocupar muito em educá-los da maneira do Senhor. Você pode simplesmente deixá-los crescer ao léu, uma vez nascidos, que pelo menos eles não sejam educados como herdeiros da graça que eles são. Então os pais que são ou ignorantes ou que são desobedientes a essa maneira de Deus de criarmos os nossos filhos, eles não estão prejudicando só os seus filhos e a si próprios, mas eles também estão prejudicando e fazendo um desserviço à igreja do Senhor e ao mundo. Porque eles são aqueles que vão continuar o trabalho depois que nós nos formos. Nós vamos passar. Algumas estão mais à frente e vão passar.
E vão poder olhar para trás e ver os seus filhos ali seguindo fielmente, servindo ao Senhor e à igreja. Então, por amor ao Senhor, por amor à igreja do Senhor, à sua glória, nós vamos nos engajar no trabalho de discipulado dos nossos filhos. É a grande comissão, com a visão de que esse chamado, mesmo que os discípulos receberam, ele se aplica a mim como mãe também. Ele não se aplica só àqueles que vão sair ao mundo e pregar nas nações. Ele é verdade e é uma ordem para mim. E isso diz respeito a caminharmos juntos no lar com os nossos filhos num discipulado intencional. Vamos mais uma vez abrir lá em Mateus 28, 18 a 20. Certamente você já sabe de cor, mas nós vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos abaixar a cabeça mais uma vez, uma breve palavra de oração. Senhor Deus amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e tão gratas estamos pelo Senhor nos ter trazido aqui, pelo que o Senhor já nos instruiu, pela Tua voz, ó Deus, se fazer audível a nós, pecadoras tão pequenas, e o Senhor se comunicar de uma forma que possamos entender, que possamos, ó Deus, ser transformadas pelo Senhor. Isso é graça do Senhor. Continua, ó Deus, derramando dessa graça maravilhosa sobre nós nesse momento. Instrui-nos na Tua palavra, corrige-nos e faz-nos, ó Deus, abraçar esse chamado glorioso para a honra e glória do Teu nome, para o bem do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. A missão de nós discipularmos, seja os nossos filhos, seja qualquer outro, não se baseia na nossa capacidade. E o texto diz e começa bem claramente Jesus declarando a sua autoridade. Então é um trabalho que nós realizamos, não baseado na minha autoridade, não baseado na minha capacitação, mas está baseado completamente na autoridade de Cristo, sobre a sua igreja e sobre a minha vida. É Ele que nos habilita pelo poder do seu Espírito a vencermos as lutas do nosso próprio coração pecaminoso, corrompido, a agirmos como instrumento de santificação, a sermos sal, a sermos luz. E em primeiro lugar, o lugar primordial onde eu devo salgar e iluminar é a minha própria casa. Se na minha casa eu não demonstro o amor, que é fruto do Evangelho, amor que vai me levar a ensinar, que vai me levar a discipular, que vai me levar a disciplinar aqueles que estão mais próximos de mim, como é que eu posso esperar causar algum impacto no mundo, na vizinhança, nos confins da terra? E como é triste a gente ver isso, não é incomum. Homens e mulheres com ministérios reconhecidos, mas que falharam terrivelmente em instruir aqueles da sua própria casa. Isso é muito triste. E é claro que o Senhor conduz todas as coisas, Ele é soberano, mas muitos desses certamente vão analisar a sua vida e vão pensar o quanto se dedicaram para fora e o quão pouco eles deram para os de dentro. Isso deve amargar muito. Pais e mães precisam entender que o primeiro chamado deles, antes de estar aqui, antes de ir para qualquer lugar, é para com os da minha própria casa. Salmo 78, 5 a 8, lembra os pais dessa responsabilidade. E diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse é um dos exemplos, um dos textos bíblicos que falam da nossa obrigação diante do Senhor para com os nossos filhos, para com a sua igreja, de transmitirmos o legado
da fé. Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, que já foi citado, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Sempre nos vem à mente esses textos quando falamos sobre discipulado familiar, mas existem vários outros que nos chamam a essa responsabilidade. E a verdade é que nós estamos sempre ensinando. Tanto as nossas palavras quanto o nosso exemplo falam aos nossos filhos. E não só aos nossos filhos, a todos que estão nos observando, em casa e fora de casa. E no livro Discipulado Familiar, o Matt Chandler escreveu o seguinte: intencionalmente ou não, todos os pais estão perpetuamente discipulando os próprios filhos. Os filhos os observam e ouvem enquanto formam suas impressões do mundo, da fé e daquilo que significa ser adulto. Mas não somos só nós que desenvolvemos o discipulado com os nossos filhos. Todos aqueles que convivem com eles, especialmente aqueles que exercem alguma autoridade sobre eles, seja na escola, seja na EBD, até amigos próximos e mais velhos, todos estão ensinando e todos estão transmitindo a eles valores e princípios. A pergunta que nós fazemos é: quais são os valores e princípios que estão sendo passados para eles, por nós mesmos e pelos outros? Se tudo que eu faço tem o potencial de impactar a visão de mundo e de fé dos meus filhos, como é que eu não vou me sentir esmagada por essa responsabilidade? E muitas vezes eu me sinto esmagada porque eu me conheço. E eu sei quão fraca, quão falha, quão pecadora eu sou. E aí a gente volta e lembra do evangelho que nos salvou. Esse que nós cantamos agora. Que Cristo ajudará, que Ele sustentará, que o amor dele por nós é grande e até o fim Ele vai nos guiar. Me lembra que foi a graça dele que me salvou, é a graça dele que me transforma a cada dia e é ela que me habilita a uma vida não de atos perfeitos aqui, mas uma vida de arrependimento contínuo, de crescimento contínuo, em glória, e que garante a glorificação final, que nós cantamos aqui também. É só pelo Evangelho. Então, as últimas palavras de Jesus nesse Evangelho de Mateus nos lembram disso e são de grande encorajamento para a gente exercer esse ministério. Porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor é real na vida daqueles a quem Ele salvou. E quando o autor aos Hebreus fala sobre contentamento, diz: vocês têm que estar contentes, porque o Senhor tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. É como se ele dissesse assim: nunca, nunca, nunca eu vou te desamparar. E é isso que nos faz continuar, saber que o Senhor está conosco. Ele está conosco quando nós estamos com a família reunida em culto doméstico. Ele está conosco quando nós estamos há 1 hora no quarto disciplinando uma criança pirracenta, birrenta. Quando você ora: Senhor, me ajuda a perseverar, me ajuda a não me dobrar, me ajuda a continuar confiando, me ajuda a continuar sendo obediente nesse chamado de disciplinar. Ele está presente quando o adolescente bate a porta do quarto ou se isola no quarto dele mais uma vez. Ele está presente também quando a reconciliação acontece. Ele está presente nos momentos mais ordinários do nosso dia. E ele esteve presente quando você recebeu aquele pacotinho pela primeira vez nos seus braços, a herança do Senhor. Ele estava presente ali e ele está presente em cada fase que você caminhar com seus filhos, com as suas filhas, tanto pelas fases de vida que eles vão passando e mudando, quanto pelas fases de vida que nós também vamos passando e mudando. E ele é fiel e ele está conosco. A Nancy Wilson, ela disse o seguinte, que as mães deveriam ser muito boas em criar filhas, já que o nosso assunto são as meninas. Porque, afinal de contas, são mulheres como nós. Mas, às vezes, podemos ficar irritadas com elas, justamente por esse motivo. Elas são iguaizinhas a nós. Simone sempre fala o quanto Juju é parecida com ela, e é verdade. Eu tenho 4 meninas. Cada uma delas tem alguma coisa minha, e é tão desafiador trabalhar com essas personalidades, com essas crianças, embora nascidas na mesma família, cada um com seu temperamento, e ainda mais um menino de brinde no final, para tornar a coisa ainda mais animada. É um desafio colossal, meus irmãos, colossal. E muitas vezes eu sou aquela mãe que está se sentindo esmagada pela pressão de criar filhos perfeitos. Como se eu não sou perfeita?
E aquele convite que o Senhor Jesus faz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É um trabalho árduo, mas levando esse fardo ao Senhor, nós conseguimos e trabalhamos para forjar o caráter de Cristo nelas, sabendo que esse é o trabalho de uma vida inteira, porque é uma obra que o Senhor nos deu para realizar. É uma construção que a cada tijolinho que nós vamos colocando, nós temos que vislumbrar a obra acabada, vislumbrar o trabalho final, porque às vezes esses esforços diários parecem tão irrelevantes. Aquelas conversas triviais parecem tão banais, mas na verdade não são. Fazem parte dessa construção, desse tijolo, do cimento, do outro tijolo, que no final vai se revelar uma obra maravilhosa que nos dará muita alegria e certamente trará muita glória ao Senhor também. Então nós, mães, muitas vezes estaremos nos vendo envolvidas nessa grande tarefa de gerenciamento, de talentos, de pecados a serem tratados e tantas coisas que eu me lembrei do que eu ouvia na faculdade de administração de empresas. Quando os administradores, os empreendedores estavam querendo fazer alguma mudança ou observando alguma mudança no cenário da sua atividade, e eles faziam um gráfico. E esse gráfico chama-se SWOT, é análise de SWOT. E esse gráfico ele serve para que o empreendedor analise os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças e as oportunidades do mercado, da sua própria empresa. E eu pensei, eu vou usar a análise de SWOT para tratarmos sobre o discipulado das nossas filhas. Vamos analisar porque nós podemos ver essa tarefa que o Senhor nos deu, como um empreendedor vê a sua empresa, algo para que ele deve se dedicar, mas não para o seu próprio recurso financeiro ou o seu sucesso, mas porque é algo que nós vamos devolver ao Senhor. E nós vamos começar nessa análise de SWOT com os pontos fracos. E esse é o mais fácil. Sabe qual é o nosso ponto fraco? Nós mesmos, o fato de sermos pecadoras. E o fato de estarmos educando pecadoras. Esse é o nosso maior desafio, aquele brado do apóstolo Paulo: miserável homem que sou. É meu todos os dias. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Sempre estou sendo confrontada com a minha própria pecaminosidade. Muitas vezes o meu discurso e a minha prática divergem. E as nossas reações diante dos olhos das nossas filhas, muitas vezes revelam o que está lá no nosso coração. Muito mais do que as palavras que nós falamos, elas vêm. Como nós reagimos a um dia de chuva, quando você tinha um plano de ir à praia. Quando algo dá bem errado, que você tinha planejado com tanta antecedência, como é que você está respondendo diante das mudanças e das coisas que o Senhor tem trazido à sua vida diferente daquilo que você gostaria? Elas estão observando. A Nancy Wilson, no Gloriosa Vocação, disse o seguinte: nossos filhos são nossos discípulos. Devemos não apenas ser diligentes em conhecer como eles estão, mas devemos também ser exemplos de piedade, para que eles possam imitar o comportamento que vem em nós. Não devemos esperar qualquer atitude cristã de nossos filhos que primeiro não tenhamos nós mesmas demonstrado em nossa própria vida. Não espere que seus filhos sejam amáveis, a menos que vejam que você é amável. Não espere que sejam alegres se você está sempre resmungando. Você é a discipuladora de seus filhos. Você não somente ensina, você dá todos os dias exemplos e aplicações constantes e muito visíveis do seu ensino. Devemos prestar bastante atenção em nossos filhos. E, claro, isso trará muitas oportunidades para a disciplina. E disciplina não é algo opcional para um discípulo. O Senhor nos disciplina, porque nós estamos envolvidas nesse trabalho de discipulado. Eu me lembro uma história que eu vi há muitos anos de um pastor já bem idoso americano que foi missionário aqui no Brasil, entre indígenas. E eles moravam ali na tribo. E um dia uma das suas filhas foi picada por uma cobra e veio a falecer. E estava ele ali, diante do corpo da sua filha, com seus outros filhos observando. E ele pensou: eu poderia sair correndo, gritando e culpando ao Senhor, porque Ele me tirou lá da minha terra dos Estados Unidos e me fez vir aqui para esse lugar, para o meio de uma aldeia indígena, sem nenhum conforto para Ele levar a minha filha. E ele pensou, claro que foi o Espírito Santo que agiu,
essa é a oportunidade de discipular os meus filhos. A maneira como eu vou agir, a maneira como eu vou reagir, aquilo que vai sair dos meus lábios vai causar um impacto profundo e duradouro na vida dessas outras crianças que estão observando. E essa é a verdade. Como nós estamos vivendo. As primeiras a sermos disciplinadas somos nós mesmas. Todos os dias. J.C. Ryle também nos lembra que as nossas filhas raramente vão aprender hábitos que elas vêm sendo desprezados por nós, ou andar em caminhos que nós mesmas não andamos. A mãe que prega a sua filha o que ela não pratica está executando um trabalho que nunca irá para frente. E qual a solução então, minhas irmãs? Porque nós vamos continuar pecadoras até o dia que o Senhor me chamar, ou voltar. A solução é o Evangelho. É Ele que nos instrui, é Ele que nos exorta, é Ele que nos corrige. Ele nos lembra que há perdão, que há restauração em Cristo. E Ele nos humilha de uma maneira que nós podemos reconhecer para os nossos filhos e para as nossas filhas que hoje estão sendo abordadas, que nós falhamos. E elas vão poder ver em nós que mesmo nos nossos melhores dias, nós ainda carecemos imensamente da graça do Senhor. E que nos nossos piores dias, o Senhor está disposto a derramar a graça dele sobre nós. Isso vai dar a elas esperança. Elas precisam saber que isso é verdade para elas também. Elas precisam nos ver confessando as nossas falhas, com humildade, reconhecendo as nossas deficiências. E se nós queremos ser piedosas e termos filhas piedosas, essa vai ser uma marca do nosso relacionamento com elas. Constante pedido de perdão, constante busca por reconciliação. Paul Tripp, ele disse que a humildade é a piedade em sua forma mais pura. Como nós precisamos andar em humildade diante dos nossos filhos? Reconhecer que estamos na mesma caminhada que eles, um pouco mais à frente, mas que estamos da mesma forma que eles, necessitados da graça do Senhor a cada dia. Se o ponto fraco foi fácil da gente identificar, eu acredito que o ponto forte também é fácil de identificar, não é? Porque é o extremo oposto. O ponto forte não somos nós. A força, o poder não estão em nós. Nós somos, cada dia, confrontadas justamente com o oposto. Mas, ao mesmo tempo, nós recebemos mensagens de autoajuda, como a gente já viu, mesmo cristãs, dizendo que você pode tudo, que você consegue, que você deve se empoderar, que você deve assumir, que você deve brilhar, destrave seus potenciais. Ponto forte não somos nós somos as necessitadas, nós somos as dependentes. O nosso valor deriva totalmente do Senhor, não é intrínseco a nós. Não há força nenhuma em nós. Mas nós estamos ligados àquele que é forte, que nos sustenta. Ele mesmo nos chama para nos fortalecermos nele e na força do seu poder. É Ele que nos capacita. É Ele que nos guarda, que nos abençoa. E Ele quer fazer o mesmo pelas nossas filhas. E nós precisamos dizer a elas que elas são amadas sim com um amor que não tem limite, que não tem tamanho, mas que o valor delas deriva delas serem feitas à imagem de Deus. Que elas são amadas pelo Senhor e que elas não podem nunca sair debaixo dessas asas do nosso Deus protetor. Elas não podem se deixar levar pela filosofia da Barbie, que está tão na moda. Girl power, eu posso tudo, eu sonho e acontece. Porque às vezes a gente ouve assim, né? O homem sonha, Deus realiza. O que isso torna Deus? O meu servo? O meu lacaio? Não. Deus manda, o homem obedece. Nós não podemos ser o que nós queremos ser. E nossas filhas não podem ser tudo o que você quiser ser, que era um slogan. Seja o que você quiser ser. Não, nem eu, nem elas. Se nós seguirmos o nosso próprio coração, estaremos perdidas. Porque todas nós sabemos que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós precisamos lembrar as nossas filhas e lembrarmos a nós mesmas do que diz Provérbios 3, 5 a 6. Que é um dos meus textos favoritos da Bíblia, de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não siga o seu próprio entendimento. Não se ache sábia, não se ache entendida. Pelo contrário, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor
é se submeter à sua orientação. Se eu confio que essa palavra é verdadeira, se eu confio que essa palavra é inspirada, é ela que vai dizer como eu vou caminhar, é ela que vai dizer quem eu sou, é ela que vai dizer como eu devo tratar os meus filhos. E agora a gente vai passar para as ameaças. Quais seriam algumas ameaças no nosso discipulado com as nossas filhas? Primeiro, nós podemos ser descuidadas em transmitir o legado da feminilidade bíblica para elas. Nós podemos tratar e cuidar e ensiná-las como se elas fossem iguais aos meninos. Como se elas não tivessem nuances diferentes, porque elas são portadoras femininas da imagem de Deus e elas devem glorificar a Deus abraçando o chamado dele para elas, que começa entendendo que nós somos criadas para sermos auxiliadoras. E eu amo o nosso moto da nossa SAF. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo. Jesus, ele começa com essa vocação principal de auxiliadoras que nós somos. Casadas, solteiras, jovens, senhoras, todas nós. Então, primeiramente, eu preciso entender qual é esse design, qual é esse propósito de Deus ao nos criar. Susan Hunt, que já foi citada aqui hoje, disse: esse design nunca fica ultrapassado, pois transcende tempo e espaço. É mais abrangente do que qualquer papel na vida, mas impacta cada papel. É o design estampado em nós na criação. E é bom, porque Deus é bom. É como aquela frase tão famosa da Elizabeth Elliot: eu não sou um tipo diferente de cristã por eu ser mulher, mas eu sou um tipo diferente de mulher porque eu sou cristã. Não é exatamente isso, não, mas o que ela quis dizer é isso. O fato dela conhecer a Cristo e o seu chamado para ela faz com que ela seja uma mulher diferente, porque ela vive a sua feminilidade para a glória de Deus. Mas muitas vezes somos nós que não abraçamos esse chamado. Somos nós que não queremos ser auxiliadoras. Talvez nós entendamos essa palavra como algo negativo, como algo de segunda importância, como um acessório apenas, que não tem lá muita função, quando na verdade essa palavra denota força, porque sobretudo ela é usada para descrever o nosso Senhor, que é o nosso ajudador, que nós cantamos aqui. O auxílio que a mulher presta não é um auxílio que o homem não precise. Eva não era a filha da Nancy Wilson, ela fala que Deus, quando deu uma auxiliadora para Adão, não era para que ela ficasse fazendo sanduíches para ele enquanto ele fazia todo o trabalho de dominar e de encher e de sujeitar a terra. Antes, era um auxílio extremamente necessário, sem o qual Adão não conseguiria realizar a obra que o Senhor havia dado a ele para realizar, mas no papel que ele nos chamou para desempenhar, não como cabeça, e sim como auxiliadoras idôneas, que vamos nos juntar aos nossos maridos para viver o plano e o propósito de Deus para o nosso lar. Então, mãe, você abraçou esse chamado de auxiliadora? Se a sua filha for uma esposa como você é, uma mãe como você é, uma serva como você é, como será a geração que virá depois? Como ela educará os seus netos? Que impacto ela vai causar nos seus? Que impacto ela vai causar na igreja de Cristo? Que impacto ela vai causar no mundo? O mundo, nós já vimos hoje aqui, despreza os papéis que Deus atribuiu às mulheres. A função de auxiliadora é sinônimo de fracasso. A maternidade é vista como um atrapalho. Aquela história, né? Você é louca, vai ter mais um. A dedicação aos outros, que faz parte do nosso chamado como mulheres, é visto como fraqueza e estupidez. Então nós precisamos ajustar a nossa visão para ajudarmos as nossas filhas a verem o lar e o chamado de Deus para elas como o Senhor vê. Rebecca Merkel, que eu já citei, a filha da Nancy Wilson, em Eva no Exílio, ela falando sobre Tito 2, esse ensino que nós recebemos hoje, e ela disse o seguinte: ao invés de ver Tito 2 como evidência da baixa consideração de Paulo pelas mulheres, talvez devêssemos vê-lo como evidência da alta consideração de Deus pelo lar. Você diz, mas vem cá, isso é tudo que tem para mim? É amar marido, filho, ser sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido? Isso é tudo? Como se aquilo que Deus nos desse fosse algo que eu pudesse desprezar e encontrar algo melhor lá fora. E não no cumprimento do propósito do Senhor. Então, sim, esse é o chamado
de amarmos o marido, de amarmos os filhos, de sermos apreciadoras de marido, que é o que o termo original diz, quer dizer que mesmo que eu não seja casada, eu vou honrar o matrimônio, porque o Senhor diz que é digno de honra. Mesmo se eu não for mãe, eu vou amar a maternidade, porque por meio dela, o Senhor traz uma geração santa que vai continuar o trabalho e a obra do Evangelho. Eu sou apreciadora de marido, de filho, sou sensata, sou honesta, busco ser e busco ao mesmo tempo preparar as minhas filhas para serem todas essas coisas. Você está preparando a sua filha, como Simone falou, para ser uma boa dona de casa? O quanto a sua filha tem crescido nessa área? E vocês, moças que estão aqui, vocês têm buscado ajudar nessas atividades? Têm buscado aprender a realizar todas essas tarefas, essas diversas tarefas que envolvem o gerenciamento do lar? Ou vocês deixam a mamãe fazer tudo sozinha? Ou vocês acham que no dia que casar vai ter um botãozinho que você vai apertar e você vai virar modo dona de casa superpower? Isso não existe. Nós vamos aprendendo a cada dia para não casar sem saber fritar um ovo, ou passar um café, ou fazer um feijão. Isso é importante. E algumas mães estão tão preocupadas com a formação intelectual das suas filhas que as isentam desse aprendizado vital. Quer elas venham a se casar, quer não. Porque isso faz parte de ser uma mulher bíblica. Aqui não está dizendo que só as mulheres casadas devem ser boas donas de casa. Nós devemos gerenciar bem o nosso lar. Quer ele seja um quarto que a gente divide com uma colega, quer seja na casa onde eu vivo com os meus pais, quer seja no apartamento onde eu moro sozinha. Esse é meu chamado. Uma outra ameaça também, real, é de desprezarmos a educação delas, porque serão, se Deus permitir, esposas, mães e donas de casa. É o outro extremo. Uma mãe está só preocupada em que ela estude, não vou atrapalhar os estudos dela, mandando ela lavar os pratos. Não vou atrapalhar que ela está precisando fazer um cursinho ou outro, não vou dar tarefa para ela limpar banheiro. O outro extremo é aquela visão medíocre de que a mulher ela não precisa ser inteligente, articulada, sábia para desempenhar bem o seu papel. E a Nancy Wilson disse o seguinte: essa é uma visão muito estreita e que supõe que os homens na igreja de hoje não precisam de auxiliadores sábios. As mulheres devem ser instruídas tão rigorosamente quanto possível, para que estejam preparadas para serem mulheres de sabedoria e caráter, que serão auxiliadoras adequadas para o marido. Antes, a igreja necessita de mulheres treinadas a pensar e agir biblicamente. Mulheres que se sobressaem às mulheres de carreira dos nossos dias, porque vem a sua educação e chamado como um meio para um fim muito importante e significativo. Nossas filhas precisam ser diligentes estudantes também. Mas olha que ameaça, o tempo passa tão rápido. E como é difícil para nós administrarmos com sabedoria o nosso próprio tempo. Nós ainda temos que pedir ao Senhor sabedoria para administrarmos também o tempo das nossas filhas. Nós precisamos entender que nunca vamos ter tempo para fazer tudo o que nós queremos fazer. Mas sempre vamos ter tempo para fazer tudo o que o Senhor quer que nós façamos. E isso é verdade para elas também. Então, quando você tira sua filha da frente do computador para ela ir lavar os pratos, você está sendo sábia em dividir as atenções dela com aquilo que ela vai precisar, a formação intelectual, com a formação para ser uma boa dona de casa. Elas devem ser diligentes. Elas devem ser dedicadas nos esforços intelectuais para a glória de Deus. Elas devem ser diligentes em servir na igreja, com dons e talentos que o Senhor deu. E nos seus trabalhos, aquelas que já têm vida profissional. E também nas suas tarefas domésticas. Agindo com diligência e entendendo todas essas coisas não como um fim em si mesmo. O fim da casa limpa em si mesmo. Qual é o fim? O objetivo que a gente aprendeu hoje de ter uma casa limpa, de limpar uma casa. É que ela seja bagunçada, que ela fique suja de novo. Todas essas coisas não têm um fim em si mesmo. O propósito é prepará-las para que elas glorifiquem ao Senhor cada vez mais. Uma outra ameaça que nós temos na criação e no discipulado das nossas filhas é a de usarmos desculpas para as nossas emoções desordenadas e permitirmos que elas façam o mesmo. Quantas de nós
Já usou a desculpa de que está na TPM para dar uma resposta atravessada para o marido, para ser grosseira ou impaciente com os filhos. Lá em casa já virou uma frase comum de um perguntar para o outro: vem cá, tá na TPM, é? Eu tenho 2 adolescentes e às vezes eu acho que elas vivem de TPM. Não é um período do mês, não, é a vida cada dia. E às vezes elas dizem, tô. Ou às vezes elas dizem, não tô. A verdade é que a gente já mudou até a sigla TPM. Nem é mais isso que se fala. Também é síndrome de outra coisa, não é mais TPM. Mas a gente continua usando isso como desculpa para o pecado. Nós continuamos usando a desculpa dos hormônios descontrolados, do puerpério, da menopausa, da TPM, para nós não termos domínio próprio. E muitas vezes nós desculpamos as nossas filhas quando elas estão impacientes, quando elas estão irritadiças. Porque ela está na TPM, dá espaço para ela. Ela está na TPM, não provoca a tua irmã. Ela está na TPM, não pode ser assim. Primeiro, elas devem ver em nós um esforço do domínio próprio, mesmo quando sim, o nosso corpo está em ebulição, porque os nossos hormônios nos afetam sim. Essa é a verdade. Mas nós nunca vamos ter desculpa para o pecado, porque a palavra de Deus garante que não lhe sobreveio tentação que não fosse humana, mas que ele era fiel e que não permitiria que que fôssemos tentadas além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele provê o livramento. Ele provê o livramento na nossa TPM, para a gente não responder como o nosso coração quer. E sim, de maneira sábia, exercendo o domínio próprio, que é uma virtude, o Provérbios aponta, muito mais preciosa do que a valentia. O que domina o seu espírito é preferível aquele que domina uma cidade. Mas se nós não, a cada dia, entendermos e buscarmos esse fruto do Espírito, do domínio próprio na nossa vida, as nossas filhas também não vão buscar. Muitas vezes elas vão chorar muito. E as lágrimas delas e nossas vão mostrar que algo precisa ser ajustado. Mas talvez o problema seja porque todas essas emoções estão, na verdade, nos levando para um caminho de autocomiseração, para um caminho de vitimização ou de descontentamento. O problema não é o que está acontecendo lá fora. O problema é o que está acontecendo aqui dentro. O problema é que eu não estou vendo o Senhor nesse momento. E eu estou desejando algo além do Senhor. Algo que me faria verdadeiramente feliz nesse momento. Então nós precisamos usar todas essas coisas e tratar com as nossas filhas, realizando primeiro um autoexame e ajudando-as a fazer isso também. Depois daquela conversa de 3 horas em que ela chorou horrores porque apareceu uma espinha no nariz, e você vai dizer para ela, por que você está assim? Isso é temor de homens. Você está com vergonha, você está com medo, e nós vamos poder levá-las à palavra de Deus, e as emoções serão levadas para o lugar certo, submetidas à nossa razão, à nossa mente renovada dia a dia na palavra do Senhor, pensamentos levados a Cristo. Essas foram algumas ameaças que eu pensei, mas pensei também em algumas oportunidades. São não pontos fortes, mas características das meninas e nossas que podem nos ajudar nesse discipulado. E uma delas é que nós mulheres falamos bastante. E falamos muito mais do que os homens, isso é cientificamente comprovado. Eles falam, 10.000 palavras por dia, a gente fala 100.000 palavras por dia. Ele passou o dia inteiro fora, quando chega em casa, ele não está mais tão afim de falar e a gente ainda está com um estoque imenso. Nós falamos. Por isso, nós podemos usar essa habilidade inata que o Senhor nos deu para termos conversas significativas com as nossas filhas. Elas vão gostar de ouvir, elas gostam de falar, mas o tema central da nossa comunicação com elas deve ser o Senhor e a sua obra. É isso que Deuteronômio 6 fala. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se suas conversas com sua filha giram em torno de tudo, menos do Senhor, menos do Evangelho, talvez nós não estejamos tão cheias do Evangelho quanto nós pensávamos ou quanto nós deveríamos. Então nós precisamos avaliar também pela natureza da conversa das nossas filhas, do que elas têm se alimentado, do que elas têm se enchido. Essa conversação vai ser um excelente termômetro para você, mãe, avaliar
Porque a boca delas fala do que o coração delas está cheio. E aí você vai poder regrar a dieta que ela está tendo das influências do mundo. Às vezes lá em casa eu decreto jejum de música que não seja de adoração. Não é porque eu acho que seja pecaminoso em si você ouvir músicas que não foram feitas com propósito de adoração. E eu entendo que pela graça comum os homens são habilitados a fazer coisas belíssimas que nos elevam, que nos trazem alegria. Mas às vezes é só isso, é só isso, é só isso. E eu digo, qual é a diferença dessa casa para uma outra casa que não conhece ao Senhor? O que se ouve aqui é o mesmo que está sendo ouvido na casa do vizinho? Não, calma, vamos parar, vamos ajustar um tempo, vamos passar um tempinho, a gente só vai ouvir louvor essa semana. E aí às vezes tem uma cara feia, às vezes tem um resmungo, mas se submetem. E como é bom, e como a gente vai ficar com aquelas músicas e aquelas verdades cantadas na nossa mente, isso vai encher o nosso coração, isso vai afetar a maneira como nós pensamos, isso vai afetar a maneira como nós falamos. Então muitas vezes nós precisamos avaliar se elas estão tendo uma dieta nutritiva, rica e abundante da palavra de Deus. Elas estão buscando o Senhor na sua palavra, num tempo devocional pessoal. Quando elas podem fazer o que elas querem fazer, assistir o que elas quiserem assistir. Elas se interessam pelas coisas de Deus? Elas se interessam pelas coisas espirituais? Elas estão lá seguindo aquela irmã no YouTube que traz palestras para as mulheres, conhecida como Simone Quaresma, e tantas outras irmãs preciosas que o Senhor tem levantado? Ou elas só estão vendo coisas fúteis? Coisas, às vezes, sem nenhuma maldade, sem nenhum pecado, mas que verdadeiramente não vai afetar a vida delas para a eternidade. E é através da conversa que nós vamos perceber isso. A responsabilidade por iniciar essa conversa piedosa é nossa, como mães. Deuteronômio 6, mais uma vez, lembra isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, todo o tempo, inculcando a palavra e respondendo com sinceridade as perguntas que elas trazem, ouvindo as nossas filhas, sendo confiáveis para elas. E eu já escutei Simone falar algumas vezes que mães de adolescentes reclamam que os filhos não contam as coisas, que não vêm conversar com elas. E aí ela nos leva à seguinte reflexão: como era quando ela era uma criancinha pequenininha que vinha contar aqueles detalhes da briga no recreio, do que fulana falou, do que a outra respondeu? Como é que nós recebíamos quando elas iam contar as mesmas histórias de novo e de novo, com seus dilemas e dramas infantis? Nós achávamos que não valia a pena dedicar tempo a ouvi-las, e agora nós queremos que elas nos ouçam, agora nós queremos que elas venham conversar conosco, agora queremos ter esse relacionamento próximo, quando por toda a vida, enquanto elas eram crianças, nós nunca tínhamos tempo, nunca dedicávamos a nossa atenção para ouvir verdadeiramente, sem o celular na mão, sem responder um zap, sem olhar um Reels. Nós somos as responsáveis por iniciar, nós somos as responsáveis por abrir esse caminho e por estreitar esse relacionamento. Mas vocês, meninas, têm essa oportunidade de buscar mais as mães de vocês, de desenvolver um relacionamento ainda mais próximo com as mães de vocês. Não achem que elas não vão entender vocês. Primeiro que somos todos humanos, somos todos pó. Segundo que nós já tivemos 13, 14, 15, 16... E nós sabemos muitas das lutas que vocês passam. Creiam que suas mães podem dar conselhos sábios. No mínimo, elas vão poder orar com você. No mínimo, como se isso fosse pouco. Busquem a mãe de vocês. Não vão buscar conselhos nas amigas de vocês. Elas são boas, se forem crentes, amém. Outro dia minha filha estava conversando com uma amiguinha, da mesma idade que ela, mas que tem um despertar muito precoce aos meninos. Ai, eu tô gostando de fulano. Ai, ano passado eu gostava de cicrano. E a minha filha disse: minha amiga, isso não é para sua fase de vida, não. Isso não é para agora. Vai chegar o tempo. E ela veio me contar. Eu disse: você já disse a ela, conversa com a tua mãe? E ela disse: não, vou dizer. E ela falou: amiga, conversa com a tua mãe. E depois a mãe dela veio agradecer, a mãe dessa menina que nem conhece a minha filha. Disse: foi tão bom ter conversado com a minha mãe sobre isso. Que coisa básica. Vai conversar com quem mais te ama. Vai conversar com quem tem mais interesse em que você tenha uma vida
plena, abundante, santa. Aproveita que você tem mãe. Não são todas que têm. Aproveita e estreita os laços com a tua mãe. Confia nela, abre teu coração, chora com ela, ora com ela. Vai buscá-la antes dos teus amigos, das tuas amigas. Vai ser extremamente útil a sabedoria da sua mãe para que você seja transformada à imagem de Cristo a cada dia. Uma outra oportunidade que nós temos é que nós mulheres somos muito atraídas pelo que é belo. Não é assim? Nós paramos na frente de uma flor e a gente pode ficar ali um tempão, né? Só prestando atenção nos detalhes dessa obra de arte do Senhor, na sua cor, no seu formato, num jardim com a diversidade de flores, nós somos atraídas. E essa é uma oportunidade para nós ensinarmos, estimularmos as nossas filhas a cultivarem a beleza verdadeira. Aquela que Pedro fala que não perece, que é de grande valor diante de Deus, que é o cultivo de um coração que é tranquilo, que é dócil, que é calmo, que se submete, que respeita. Essa é a verdadeira beleza. As nossas adolescentes são tão preocupadas com beleza. Nunca vi tanto adolescente fazendo tutorial de maquiagem, elas entendem tudo disso. Lá em casa eu sou a pior na maquiagem, não entendo nada, eu não sei o que é nada. Agora tem um tal de contorno, e tem isso, e tem aquilo outro. Elas estão antenadíssimas, elas amam a beleza e amam se embelezar. E nós precisamos usar isso que Deus colocou nelas para apontar, filha, é tão bom, né? Se maquiar bem, passar aquele reboco que esconde todos os sinais, as manchas, as espinhas, os buracos. É tão bom. Mas na nossa vida, a gente vai ter que escolher muito sabiamente como é que a gente vai administrar os recursos que o Senhor Deus nos deu. Financeiros, de tempo. Porque ou eu vou negligenciar aquilo que é mais importante. Isso sim, duradouro. Se eu for me dedicar demais a essa beleza perecível, que hoje é e que amanhã é como uma palha que voou toda aquela beleza daquela flor. Nós precisamos ajudá-las a cultivar. Elas têm que aprender sim a se embelezar, elas têm que aprender a ter uma aparência limpa, uma aparência feminina, modesta, elegante. Porque bagunça, feiura, sujeira não traz glória ao Senhor. Relaxamento com aparência não traz glória ao Senhor. Elas precisam sim ser atraentes de uma maneira santa, para que ao olharem para elas possam dar glória ao Senhor, possam ver o Senhor nelas, inclusive na maneira como elas se ajeitam, se maqueiam, pinteiam seus cabelos, se vestem. Mas o quarto delas também precisa ser um lugar de cuidado delas, onde elas vão tornar o lugar mais belo, mais aprazível. O preparo de uma mesa para uma refeição familiar, tudo isso precisa ser cultivado, porque as mulheres piedosas embelezam, sim, porque elas entendem que a beleza é importante para o Senhor. Vejam quantas marcas que nós temos na criação de que Deus se importa com a beleza. Ele que é o Criador, o criativo, ele deixou marcas inegáveis do seu bom gosto na criação. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade, esse amor pela beleza para ajudá-las a cultivar a verdadeira beleza. Uma outra oportunidade maravilhosa que nós temos, que o Senhor nos concede no discipulado das nossas filhas, é de nos cercarmos de amigas e irmãs que caminham conosco. Como as nossas filhas podem ser abençoadas com as amizades que nós nutrimos. E como isso também deve nos ajudar a ver muito bem com quem nós estamos andando. Porque essas pessoas também estarão impactando a vida das nossas filhas. E nós mulheres amamos andar com as amigas, amamos o chá sem beber, amamos passar tempo com boas conversas. E isso vai ser uma bênção para a nossa vida e para as nossas filhas, porque elas podem nos ajudar com os pontos cegos que nós temos na criação delas. E todas nós temos pontos cegos, coisas que nós não estamos conseguindo enxergar, que vai mal no nosso discipulado familiar. E como é bom essa perspectiva de alguém que está vendo e que pode nos falar, olha, ajusta isso aqui, melhora isso aqui, olha, você foi tão grosseira naquela hora com a sua filha, não faz assim não, escuta ela. Dá atenção. Como saúde, como Simone falou da amiga que diz, vem cá, o que você está vendo nos meus filhos? Isso é extremamente rico e é um incentivo para que elas também busquem amizades alicerçadas em Cristo. Amigas que vão caminhar com elas. E eu não lembro qual é o pastor puritano que dizia que amigos piedosos são sermões ambulantes.
E nós podemos nos cercar desses amigos e aprender com eles, e imitarmos a piedade deles. E as nossas filhas da mesma maneira. Nossas amigas serão modelos de cristãs para as nossas filhas imitarem. Procure estimular sua filha a estar com as mulheres da igreja na SAF. Eu costumo levar as minhas meninas para a SAF, e até de vez em quando pedem para elas tocarem ou cantarem. Tem uma de 9 anos lá na frente cantando. É tão fofo. Ela está no ambiente dela. São as mulheres da igreja que estão ali. E ela é a portadora feminina da imagem de Deus. O melhor lugar para ela estar é ali com outras mulheres, aprendendo com a senhorinha de 80 que também está ali, com a de 20, com a de 40. Aquele é um ambiente, envolva no ministério feminino desde cedo. A igreja é o lugar onde esses vínculos intergeracionais são criados, onde as amizades são não apenas entre 9 e 10, 11 e 12, 15 e 16, onde nós podemos nos relacionar umas com as outras, aprender e ensinar umas às outras. Às vezes chega alguém lá na igreja e diz: eu acho que eu vou para outra igreja porque tem pouco adolescente. Lá na igreja não é o caso, mas de vez em quando chega assim alguém: eu vim visitar aqui porque na minha igreja tem tão pouco adolescente. E eu entendo que adolescente gosta de estar junto, de compartilhar as coisas, mas isso não deve ser um motivo de sair da igreja. Porque você não deve se relacionar apenas com adolescentes. Você está perdendo grandes oportunidades de aprender com mulheres mais sábias e se espelhar nelas. Então, jovens, vocês meninas, vocês só têm a ganhar. A Simone já falou isso com o convívio das mulheres mais velhas. E pode ser que você saiba muito mais teologia do que elas. Pode ser que você já tenha lido todos esses livros novos que lançaram e elas não. Mas elas têm a sabedoria provada pelo tempo. Elas têm a experiência de caminhada, elas podem atestar que o Senhor é bom. Elas podem atestar que o Senhor é fiel, que Ele as sustentou. E isso os livros que você lê não vão te ensinar. Isso você pode aprender com elas, com mulheres sábias e que por isso são mansas, são humildes, são cheias de boas obras que eu recomendo. Não percam essa oportunidade. Criar meninas é também uma grande oportunidade de vermos a graça do Senhor em ação, fazendo com que elas sejam melhores do que nós, fazendo com que elas não sofram com os mesmos erros que nós cometemos. Mostrando, lançando esse mapa, olha, cuidado com aquela curva, cuidado com aquela fase, ali vai ter uma pedra, olha bem, fica atenta para você não cair, isso é graça do Senhor. Quando nós lemos em casa A Peregrina, eu não sei quantas já leram A Peregrina, o Peregrino é tão falado, né? Eu descobri que A Peregrina existia, 6 anos atrás, e o Peregrino é uma obra clássica. A Peregrina é maravilhoso. E uma das coisas que chamava a nossa atenção é que a caminhada de peregrina, de cristiana, foi uma caminhada muito mais retilínea, muito mais tranquila, digamos assim, porque ela sabia, ela tinha ouvido o testemunho do cristão, ela sabia do pântano do desânimo, ela sabia da colina, e ela estava atenta. Aqui foi onde ele caiu, aqui foi onde ele sofreu, aqui foi onde ele foi aprisionado, e ela não caía nos mesmos erros. A caminhada dela com os filhos até a cidade celestial, cercada ali, cuidada, pastoreada, foi uma caminhada muito mais abençoada do que foi a caminhada de cristão com tantos desafios. E é assim que o Senhor quer fazer também com as nossas filhas. Elas não precisam errar onde nós erramos. Elas precisam aprender com os nossos erros. Elas precisam se tornar vigilantes para que elas mesmas não venham a sofrer. Nossas filhas vão poder ser esposas muito melhores do que nós, mães muito melhores do que nós. A minha filha de 6 anos, ela disse que ia ter 10 filhos. E eu não sei, já vou ser tão velha, se eu vou conseguir gravar o nome de todos eles. Até porque todos querem ter muitos filhos. E o que eu escuto lá em casa é assim: mamãe, compra uma casa bem grande. É bem fácil lá em Recife comprar uma casa bem grande. Quem conhece Recife sabe que mal temos casas. É tudo vertical. Uma casa bem grande com uma mesa bem grande. Assim, o dobro da cozinha da tia Simone. Para que todo mundo possa sentar ao redor da mesa. Vai ter que gente ir comer no quarto, na cama, no banheiro, né? Mas todos eles têm essa visão que eu não tinha quando eu casei. Que eu nunca pensei em ter uma família grande. Eu nunca olhei para alguém que tinha 5 filhos e pensei: eu queria tanto ter 5 filhos. Nunca!
não foi assim comigo, mas é assim com elas. Elas amam a maternidade, elas amam os bebês. Minha filha é igual Maria Alice, a neta de Sandra, está sempre com o bebê no colo. A de 9 anos e tem mãe doida que deixa. Ela ama. E isso é algo que elas puderam aprender à medida que eu também aprendia. Acho que quando eu casei, eu não fui instruída nisso. Elas poderão ser melhores mães, melhores esposas, melhores servas do que nós fomos. Jovens, a maioria das mães de vocês não foram discipuladas. Não foram. Algumas, como Simone falou, vieram de um contexto totalmente avesso ao Evangelho. Totalmente diferente daquilo que a gente vê e ouve. Outras, mesmo na igreja, não tinham a compreensão, não tinham a visão dessa responsabilidade, desse chamado. Nos amavam, sim. Nos levavam à igreja, sim, mas parecia que isso era o suficiente. Que elas não precisavam se derramar sobre nós. Que elas não precisavam ter essa caminhada tão próxima a nós. E essa é a verdade para a maioria de nós. Ah, mas eu criei meu filho na igreja, não sei como é que ele se desviou. Trazia para a igreja, mas não havia um pastoreio, não havia o discipulado, não havia o cuidado com as almas. Mas mesmo essas mães podem te ensinar, mesmo elas se forem servas do Senhor, você vai poder apreciar coisas boas que a graça do Senhor operou na vida delas. Às vezes é a maneira como ela cuida do seu pai, às vezes ela não é nem crente, mas ela cuida e honra o seu pai de uma maneira que muitas vezes você nem vê na igreja, uma mulher que entende, ou que deveria entender, que esse é o chamado dela. Então nós precisamos ver também a bondade do Senhor que é derramada mesmo sobre mães que não conhecem ao Senhor. E vão ser um exemplo nesse ponto a serem imitados. Então não deixem de honrar a mãe de vocês. Não deixem de respeitar, porque elas são a autoridade que o Senhor constituiu sobre vocês e vocês serão abençoadas por essa obediência. E mães, a cada dia nós vivemos diante desses desafios, com os nossos pontos fracos, com os nossos pontos fortes, que na verdade é o Senhor. E cada dia Ele vai renovando a sua misericórdia e Ele vai se revelando a nós de forma mais profunda, enquanto nós o buscamos sinceramente, constantemente, por meio dos meios de graça que Ele nos deixou. E enquanto Ele está fazendo essa obra em nós, obra que não vai acabar aqui, nós somos participantes também da obra que Ele está fazendo na vida das nossas meninas. Muitas vezes serão elas que nos exortarão em amor. Recentemente eu estava em casa, recebendo uma família de fora, e o marido avisou, olha, 3 pastores estão vindo jantar aqui. Assim, em cima da hora. E eu respirei fundo, quase, faço um resmungo. Aí estamos lá na cozinha, aumentando, né, fazendo outras comidas para dar para todo mundo. E tá lá a minha filha mais velha e ela diz assim, dá trabalho receber gente, né, mãe? Mas é tão bom servir. Como é bom ver a nossa casa cheia. Como é bom a gente sentar à mesa com esses homens de Deus. Foi assim um tapa na minha cara tão grande. Ao mesmo tempo que eu louvei o Senhor, eu disse, meu Deus, eu não estava sorrindo. Eu não estava cantando. Eu estava só cozinhando. Eu estava que nem Marta. Correndo para lá e para cá, doida. E tinha alguém correndo e servindo e trabalhando, dizendo que bênção o Senhor nos dá de podermos receber na nossa casa. Muitas vezes nós vamos ser exortadas assim, por nossas filhas, e vamos nos alegrar porque o Senhor é que tem forjado isso nelas e tem usado a nós tão fracas para realizar esse trabalho. Elas vão nos lembrar muitas vezes de coisas que nós inculcamos a elas, mas que muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente está tendo dificuldade em aplicar e o Senhor as usará para levar o nosso coração para o lugar certo. Ouça com humildade a exortação em amor da sua filha e louve a Deus por Ele estar tratando o seu coração através da vida da sua discípula, que é o que ela é. E um dia, esse discipulado não vai ser mais necessário. E vai ser uma glória maravilhosa estarmos com as nossas filhas e vermos o que o Senhor fez e no que o Senhor as transformou. Isso vai ser tão glorioso, estarmos diante do Cordeiro com elas, já purificadas, já completamente livres do pecado. Nós vamos louvar o Senhor certamente, porque Ele nos deu a mãe que Ele nos deu,
porque Ele nos deu as filhas que Ele nos deu, porque em todas essas coisas Ele tinha o propósito de nos santificar, de nos preparar para a eternidade, enquanto Ele está preparando a eternidade para nós. E nós vamos poder louvá-lo pela graça dEle, que foi abundantemente derramada nas nossas vidas. Que Ele apresse esse dia em que nos apresentaremos nós, mães, com as nossas filhas, com os nossos filhos, para a glória do Senhor diante do trono do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós exaltamos o Teu nome, nós Te louvamos, ó Pai, pela palavra do Senhor que nos encoraja, que nos ajuda a olharmos não para nós, com as nossas falhas e limitações, mas olharmos para Cristo e buscarmos no Senhor a cada dia, ó Deus, a capacitação, a sabedoria, a força para caminharmos no nosso lar, caminharmos com as nossas meninas, ó Deus, que o Senhor nos deu por bondade e por graça, apontando para o Senhor, vivendo o Evangelho diante delas, não em perfeição, mas em humildade. Ajuda-nos, Senhor, enquanto mães. Dá-nos, ó Deus, cada vez de olharmos para os trabalhos difíceis e as lutas que enfrentarmos, vislumbrarmos a obra do Senhor completa naquele grande dia. Ajuda-nos com sabedoria para cada dia, para cada conversa, para cada aconselhamento, para cada disciplina que aplicarmos. Ó Deus, disciplina primeiramente o nosso coração, pois estamos tão distantes de sermos as servas que deveríamos ser e tão distantes de sermos as mães que deveríamos ser. Derrama a Tua graça sobre cada mãe aqui, sobre cada filha, que esses relacionamentos, ó Deus, possam ser cada dia aprofundados no Evangelho e que a conversação na nossa casa seja em torno do Senhor e da obra maravilhosa do Senhor. E assim cresçamos unidas, servindo ao Senhor com toda alegria, fazendo toda a diferença nesse mundo que odeia, Senhor, o Evangelho e a Tua palavra, fazendo brilhar a luz de Cristo. E assim, ó Deus, o Teu nome seja grandemente glorificado através das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.